Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro e vamos estudar Jung. Bom pessoal, este vídeo é o pré-anúncio de um seminário que eu vou fazer aqui no canal intitulado Ser Negro e Jungiano. Tá? Bom, por que esse seminário? Porque eu percebo que até hoje ainda é uma resistência dos junguianos e da psicologia analítica tal qual praticada no Brasil, o tema negritude, ser negro, tá? Eu percebo que existem poucos terapeutas junguianos negros, poucos psicólogos junguianos negros, e que o tema não é um tema considerado importante e relevante. Poucos junguianos trabalham de modo específico com esse tema. Eu gostaria, inclusive, de poder dar voz a essas pessoas e principalmente a estudantes negros e negras, né? Conforme até uma psicóloga negra me procurou uma vez porque ela tinha assistido meu canal e ela tinha assistido um minicurso chamado Era Jung Racista? Interrogação, tá? E se sentiu muito acolhida porque ela falou que na época de graduação dela ela percebia certas colocações, certas passagens problemáticas na obra do Jung e perguntava aos professores dela sobre essas passagens. Logo ela era silenciada, né? Logo ela era silenciada pelos professores. Os professores cortavam ela e ela sentia que não podia passar dali, que sempre que ela queria perguntar alguma coisa os professores cortavam no que diz respeito é, ao tema da negritude relacionando a psicologia do Jung. A gente vai entender por que nesse vídeo agora. Eu explico detalhadamente, de modo exaustivo, com muitas citações do próprio Jung. E nesse minicurso que eu recomendo, para que vamos criar uma playlist aqui no canal só sobre essa questão de ser negro e ser junguiano, o que significa ser negro e ser junguiano ao mesmo tempo, o que é que isso significa, o que é que isso implica, qual é o problema, se há problema e que problema é esse. Vocês vão entender tudo que eu estou dizendo, tá? Que eu vou explicar agora, certo? Quem assistiu o minicurso já tem uma ideia do que eu estou falando. É por isso que eu realmente recomendo. E eu acho que o minicurso ficou organizado, ficou, né? Eu acho que ficou bem alinhado o minicurso. Bom, eu estou falando isso porque, de fato, existem muitas passagens problemáticas na obra do Jung no que diz respeito ao negro, ao africano, à cultura africana. E eu falo muito disso nesse curso e vou falar ainda mais nesse seminário. Tá? Antes de tudo, eu queria só mencionar uma coisa que me veio agora na memória, de que a gente está em 2023, certo? Mas no ano de 2000 ou 2001, né? Eu sei que foi no começo da minha atividade enquanto estudante do programa especial de treinamento do curso de Ciências Sociais que eu fiz, que foi a minha primeira graduação, né? Eu sou cientista social, estudei muita antropologia, me especializei em antropologia, sou sociólogo, com mestrado também em sociologia. A minha praia durante muitos anos foi ciências sociais, tá? Só depois é que eu fui me tornar psicólogo, muito tardiamente, muitos anos depois, né? É que eu fui me tornar psicólogo, mas eu estudei pelo menos 15 anos de ciências sociais diariamente, profundamente, a mente mergulhada nas ciências sociais, na epistemologia e na filosofia, porque são vizinhos, né? E aí quando eu tava lá, eu me lembro que eu entrei no Petro no dia 6 de janeiro de 2020. Aliás, desculpa, 2020 foi um ano, é porque faz tanto tempo. Eu entrei no Petro no dia 6 de janeiro do ano 2000. Eu entrei na universidade em fevereiro de 1999. E quando foi em dezembro, eu fiz a seleção do PET e eu passei, certo? E lembro que eu passei em segundo lugar,
segunda colocação de todo o pessoal que fez. E em dezembro fui aprovado, então em janeiro, na primeira reunião, já era membro do PET, no dia 6 de janeiro do ano 2000. E entre nossas atividades estava dar aula, estava organizar congressos e organizar encontros e ciceronear encontros e fazer uma pesquisa, ter uma pesquisa registrada pela academia, produzir e apresentar essa pesquisa periodicamente. Todo ano temos que ter uma pesquisa, realizar reuniões, enfim. Eu sou muito feliz nessa época, né? Eu só lembro de ser feliz. Fui muito feliz nessa época, né? Aí eu tinha lá meus 19 anos, 20 anos. E 2000 foi 2001. Ainda foi no começo do PET. Apareceu na universidade um grupo de pesquisadores negros que queria realizar um congresso, né? E o meu orientador, que na verdade era mais do que orientador, meu tutor, professor Jorge Siqueira, que eu tenho muita saudade dele, ele ainda é vivo e tal, e é um cara assim que abriu muito minha mente, né? Ele é historiador, com doutorado na Sorbonne, e é um cara que tem uma história incrível, assim, na academia, né? Nessa época ele era diretor do Cefis, que era o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, que eu estudava lá, fazia o curso de Ciências Sociais. Ele era o diretor do prédio. E ao mesmo tempo ele era meu tutor e tutor de nós, né, que era um grupo de 4 pessoas, 5 pessoas no máximo, né? Então, esse pessoal, os pesquisadores negros, eles queriam fazer um congresso, primeiro congresso de pesquisadores negros, no prédio ao lado do Cefis, no CE, no Centro de Educação, do lado mesmo. Só que o simples fato de pesquisadores negros quererem fazer um encontro, um congresso, e era nossa função ajudar o congresso, né, se nos fosse solicitado. É por isso que a gente teve uma reunião sobre esse assunto. Causou muita indignação nos professores da época, que exigiram do professor Jorge Siqueira que não permitissem que esses pesquisadores negros fizessem esse congresso, né? E eu lembro que houve uma reunião a portas fechadas entre o professor Jorge Siqueira, eu e meus colegas de PET, eram 4 ou 5 pessoas, o pessoal do PET, e aí Jorge Siqueira foi a favor dos pesquisadores negros, né, realizarem o encontro. Disse que estava sofrendo pressão dos professores da universidade para que o congresso não fosse realizado. E aí um dos argumentos era, mas poxa, talvez eles solicitem um auditório, talvez eles solicitem as salas de aula para poder, né, falar e tudo. Gente, isso foi em 2001. Você veja o racismo que existe nisso, né? É chocante, né? Saber que quando eu estava na universidade, no comecinho, existia essa mentalidade, né? E aí o professor Jorge Siqueira peitou e fizeram o congresso. E depois no outro ano fizeram novamente o congresso, depois fizeram o congresso, foram fazendo, o congresso foi crescendo e hoje a universidade mudou, inclusive há mais estudantes negros na universidade e há mais professores negros na universidade. Houve uma política de defensão social do negro na universidade. Naquela época não era bem assim, tá? Então é chocante, né? Saber que os professores da universidade não queriam que houvesse um congresso de pesquisadores negros na universidade. Eu vi isso. E o professor Jorge Siqueira, né, eu só tenho a elogiar porque ele defendeu a presença dos pesquisadores negros. E ele lançou uma pergunta pra gente, né, ele gostava de botar a gente para pensar. E ele fez uma pergunta pra gente, que até hoje eu penso, né, ele falou o seguinte: gente, vocês acham que existe, de um ponto de vista objetivo, alguma relação entre a cor da pele e a construção do objeto científico? Né? Foi essa a pergunta que ele fez pra gente. Existe alguma relação objetiva entre ser negro, aspecto de negritude e a construção do objeto? Porque se os pesquisadores são negros e eles estão construindo o objeto, o elemento negro, enquanto fator subjetivo, negritude, isso implica, né? E de fato, eu passei décadas pensando, esse tempo todo pensando, mais de 20 anos pensando, e
existe. Sim, existe esse fator, né? Esse fator de negritude está associado à produção de conhecimento, tá, gente? Esse fator de negritude uma coisa é você ver um discurso feito por um psicólogo branco, outra coisa é você ver um discurso feito por um psicólogo negro, né? No YouTube tem um vídeo com 3 psicólogos brancos conversando, e no finalzinho, quando se levanta a possibilidade do Jung ser racista, eles começam a debochar e eles começam a ridicularizar a tese e dizem que não há nenhum racismo do Jung, tá? Bom, talvez se fossem 3 pesquisadores negros debatendo, talvez, muito provavelmente, eles levariam o tema a sério, porque eles sabem a dor que sentem, não debochariam e tenderiam a dizer que sim, que há aspectos problemáticos na obra do Jung. Então, que aspectos problemáticos são esses, afinal de contas? Tá? Eu lembro que há alguns anos, acho que isso foi em 2008, aliás, 2000, na verdade 2018, desculpa, 2018, eu estava sentado na minha cadeira de balanço lendo Jung. Eu não estava nem procurando por isso, tá certo? Mas de repente eu começo a perceber algumas passagens do Jung extremamente problemáticas. Tá? E eu percebo também que quando Jung se refere a outras culturas, como por exemplo o taoísmo, a alquimia chinesa, os índios pueblos do norte dos Estados Unidos, quando Jung se refere ao budismo, ao hinduísmo, as mais belas mandalas do mundo são as mandalas do budismo tibetano. É o que Jung fala no Segredo da Flor de Ouro. Tem um mini curso aqui inteiro no canal sobre o Segredo da Flor de Ouro. Quando Jung fala sobre, até mesmo sobre o rito da Igreja Católica, sendo ele protestante, tá? Quando Jung fala sobre várias culturas, inclusive de povos indígenas, inclusive de culturas da Índia e também do Oriente, né? Jung mostra respeito, mais do que respeito, ele mostra um certo fascínio e uma certa admiração. Mas quando Jung se refere ao negro, quando Jung se refere à cultura africana, não. Quando Jung fala do negro, quando Jung fala da cultura africana, Jung não mostra fascínio, não mostra admiração, muito pelo contrário. E Jung é extremamente sarcástico quando ele se refere ao negro. Então, passagem do tipo negro sem cultura, negro sem inteligência, negro sem noção de tempo. Uma criança na Europa é mais inteligente do que o mais inteligente negro africano. São afirmações do Jung em suas obras completas. Repito, são afirmações do Jung em suas obras completas. Uma criança na Europa é mais inteligente do que o mais inteligente negro africano. Jung escreveu isso, tá? Isso tá, eu digo parágrafo e a página no minicurso Era Jung Racista. O negro é inferior, o negro é sem cultura. O negro do sul, que é uma expressão racista dos Estados Unidos, que Jung adota. Nas conferências de Tavistock, Jung flerta com a psicologia das raças, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, porque raça não é um conceito científico. Raça é um conceito político. Jung vai falar sobre os astratos filogenéticos da cultura que coincidem com as camadas da raça, a psicologia da raça. Isso não faz sentido nenhum. Ele fala isso provavelmente porque ali estavam vários cientistas racistas. E ele dá um aceno para o cientificismo racista. Jung fala também nas conferências de Tavistock, todos nós temos os mesmos arquétipos, mas é claro que o negro possui uma camada a menos do que você. O negro possui uma camada cultural a menos. O negro é uma cultura inferior. Tá? O negro é uma cultura inferior. Sem falar em várias passagens que o Jung mostra ter medo do negro, como o sonho que ele teve, que ele estava se tornando negro, o cabelo dele estava se tornando negro, ele acorda e diz que despertou de um pesadelo. E o Homem e seus Símbolos, Jung fala que
o branco europeu ele tem medo do negro, essa ideia do medo de se tornar negro, que ele mesmo tinha. Jung era um homem que tinha orgulho de ser branco, de ser suíço, de ser europeu. Aí vem os passadores de pano do Jung. Ah, mas Jung não tinha orgulho de ser europeu, nem de ser branco, não. Ele só tinha orgulho de ser suíço. Bom, você vai ter que me convencer que a Suíça não fica na Europa. Você vai ter que me dizer que a cultura da Suíça não é uma cultura branca e não é uma cultura europeia. Jung ele tinha sim esse orgulho de ser branco, de ser europeu, de ser suíço. Tá? Então essa série de declarações problemáticas do Jung foram investigadas nesse minicurso. Era Jung racista? E vão ser aprofundadas no seminário Ser Negro e Ser Jungiano. De que forma? Por meio de uma proposta epistemológica que eu fiz. De utilizar o Jung para criticar o próprio Jung. Ou seja, jogar o Jung contra o próprio Jung. Dizer, olha, aqui Jung faz afirmações racistas ou pelo menos problemáticas. Mas aqui ele não faz. Então aqui a gente tem que jogar o momento em que Jung não é racista contra o momento em que ele é racista. E aí a gente se definir politicamente enquanto negro, enquanto junguiano, de um ponto de vista afetivo. Né? Então vocês sentiram que é um seminário fortemente impactante. O nome do canal é Vamos Estudar Jung. Não é Vamos Cultuar Jung. Né? Não, o nome do canal é Vamos Estudar Jung. E estudar implica em levantar objeções, levantar questionamentos e ter o mínimo de percepção crítica da realidade e de sentimento crítico. Há vários autores que a gente ama e que são racistas. Monteiro Lobato era racista. José de Alencar, que é um grande escritor cearense, era racista. Inclusive escreveu cartas a favor da escravidão. Graciliano Ramos era racista. Gilberto Freire, que eu amo, pernambucano, ele defendeu a escravidão também. E a escravidão é uma instituição social racista. Então Gilberto Freire, ele é racista também, tá certo? Em várias passagens do Gilberto Freire há momentos de racismo. E sem falar que muitos filósofos, a própria filosofia iluminista, tem vários elementos de racismo, não é à toa que justificou o processo de colonização. Então, assim, tirar um pouco o Jung do pedestal, acabar um pouco com o pensamento devoto, também é um objetivo desse canal. Por quê? Porque este canal aqui é um anti-instituto, tá? Nós estamos aqui no anti-instituto. A gente não está aqui para legitimar um conhecimento de um ponto de vista normativo. A gente está aqui para questionar. E a gente está aqui para estudar Jung. Tá certo, gente? Então, vamos falar sobre racismo. Vamos falar sobre tornar-se negro. Vamos falar sobre o que é ser psicólogo negro e junguiano. Vamos falar sobre o que é ser terapeuta negro e junguiano no seminário Ser Negro e Junguiano. Eu nem ia fazer esse vídeo agora, mas como algumas pessoas me perguntaram sobre esse seminário, que eu coloquei lá no Facebook que eu tenho, algumas pessoas curtiram, eu resolvi fazer esse vídeo de pré-anúncio, porque depois eu vou fazer o anúncio formal. Essa semana, gente, eu vou voltar com os seminários mapeando as obras completas de Jung, porque eu sinto que esse seminário precisa dar uma caminhada. E assim que eu der um intervalo depois desse seminário, que eu vou fazer mais uns vídeos sobre Nísio da Silveira, aí eu volto com tudo, com o seminário. Eu começo o anúncio e vou com o seminário Ser Negro e Junguiano, tá? Eu peço aos junguianos, à comunidade junguiana, que por favor não ajam como os professores racistas de 2001, que queriam impedir o Congresso de Pesquisadores Negros. E eu vi isso. E eu participei de reuniões a portas fechadas. Tá certo? A gente está em 2023. Estamos caminhando já quase que para metade do século XXI. Esse episódio que eu narro aconteceu no início do século XXI. Eu espero que hoje nós estejamos mais evoluídos. Tá? Então, por favor, não tentem censurar, cancelar, proibir uma discussão que é necessária. A psicologia analítica pode ser branca, pode ser europeia, pode ser burguesa, pode ser via o grande capital, pode ser via a classe média alta, pode ser via os ricos, pode ser o que for. Mas a psicologia analítica também precisa ser uma psicologia negra. A psicologia analítica também precisa estar aberta
para os negros, tá certo? E para os psicólogos negros, estudantes negros de psicologia, para os pacientes negros e para o tema da negritude. A psicologia analítica de Jung também precisa se tornar uma psicologia negra. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E não se esqueçam, vamos estudar Jung.